Seguinte, rapaziada, hoje a gente vai analisar aqui o vídeo Decifrando Gangsta's Paradise do meu canal Decifra Hits. Vai ser a primeira vez que eu vou analisar um vídeo do meu próprio canal aqui. Inclusive, para quem não sabe, né, eu sou o Guilherme, co-criador do canal Decifra Hits. E aqui nesse canal eu tô com a proposta de fazer análise de vídeos que tenham bons roteiros pra gente trazer ali e entender por que aqueles vídeos tiveram um bom resultado dentro do YouTube. Então esse vídeo aqui é um bom vídeo pra gente fazer porque ele bateu 1,7 milhões de visualizações, né, que foi uma das visualizações maiores aí do nosso canal. E o mais interessante aqui, eu escrevi esse roteiro antes de produzir o curso Storytelling para YouTube. Então, eu ainda não tinha sintetizado todas as técnicas que eu apliquei depois de desenvolver o curso. Ou seja, esse roteiro aqui ele foi escrito basicamente no instinto, que é como eu fazia todos os meus roteiros antes, era no instinto. Eu acertava algumas coisas, errava em outras, mas eu não sabia o que eu estava acertando, não sabia o que estava errando, até realmente sentar, analisar e elencar todas as técnicas que estavam fazendo o meu canal ter sucesso. Por isso que eu via que alguns vídeos davam muito certo, outros não, mas eu ficava no escuro, né? Só depois de realmente sentar e analisar tudo, aí eu identifiquei todas essas técnicas de storytelling, e aí por isso que é interessante estar vendo esse vídeo agora, depois de muito tempo, para ver realmente, pô, o que foi que eu acertei ali? O que foi que eu poderia ter feito melhor? Então realmente vai ser um react até pra mim, porque realmente faz muito tempo que eu não vejo esse vídeo aqui. Mas beleza, vamos começar aqui falando da thumbnail. Aqui a gente tem a frase como ele criou um hino do hip hop. É uma frase rápida, né? Tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 7 palavras. Então é uma frase rápida. É universal, porque qualquer pessoa consegue entender o que eu tô dizendo aqui. E ela é provocadora, porque ela já traz uma pergunta ali no título. Uma pergunta ali que deixa você curioso para saber que hino é esse do hip hop e como ele fez para criar. Vamos começar a assistir aqui e vamos tentar entender o que eu fiz nessa introdução desse vídeo. Julio nos deixou em 2022, mas antes de partir, ele mudou a história do hip hop com uma música emblemática que revela um gravíssimo problema que estamos vivendo ainda hoje. Então, olha só, nos primeiros 5 segundos eu já retomo o tema ali da roupagem do nosso vídeo. Ele criou um hino do hip hop. Então, tudo aquilo que você prometer na thumb, você vai ter que entregar nos primeiros 5 a 10 segundos do seu vídeo, porque senão o espectador ele pode se sentir lesado e sair do seu vídeo. Então aqui eu já cumpri essa função. E além disso, eu ainda faço um gancho de curiosidade, que revela um grande problema que a gente está vivendo ainda hoje. Isso é um gancho de curiosidade, porque eu não digo qual que é esse problema. Eu planto essa dúvida na cabeça do espectador. Então outra função importante da introdução é essa, é você implantar mais dúvidas do que aquelas que você gerou ali, lá no início da roupagem, né, que é a thumbnail e o título do seu vídeo. Então vamos ver como é que eu continuo aqui essa introdução. Hoje vamos decifrar a história por trás de Gangsta's Paradise de Julio aqui no canal Decifra Hits. Bom, aqui é de praxe do nosso canal, né? A gente sempre coloca a vinheta e depois da vinheta a música, já virou costume do nosso canal, mas é importante notar que aqui eu termino a introdução antes dos 30 segundos. Eu costumo falar que os primeiros 30 segundos são a zona vermelha do seu vídeo, que é aquela região ali onde tem maior chance do público sair, tá? Então é aqui onde você tem que dar a maior atenção para o seu storytelling e para a sua edição, para que saia tudo bem, para que você consiga evitar uma queda muito grande de retenção nessa região aqui. E agora sim vai começar o que eu chamo de pós-intro, né? O que vem depois da intro. Vamos ver como é que eu fiz aqui nesse caso. Sim, Gangsta's Paradise é uma daquelas canções que merecem ser chamadas de hino ou de clássico, mas poucos sabem que ela quase não deu certo. E que, na verdade, ela é um sample de uma outra canção bem mais antiga. Aqui foi interessante o que eu fiz. Quando eu falei, sim, Gangsta's Paradise é um hino, eu tô cumprindo uma das funções da pós-intro, que é o quê? Retomar o tema do vídeo. É uma forma de falar pro espectador, olha, você veio aqui para assistir isso aqui, saber sobre Gangsta's Paradise, e eu tô te entregando isso. Como a vinheta, ela pode afastar um pouco o público do conteúdo do vídeo, essa é uma forma que eu encontrei no Decifra Hits para retomar o tema do vídeo. Só que o mais interessante é que logo depois de retomar o tema, eu uso 2 ganchos aqui, trazendo pontos-chaves, que são o quê? Pontos interessantes do roteiro que eu encontrei durante a pesquisa, que eu ainda vou desenvolver ao longo do roteiro, mas eu antecipo eles aqui na pós-intro para criar um senso de curiosidade. É como se eu estivesse dizendo, tem coisas muito interessantes nesse roteiro aqui e eu vou falar sobre elas mais tarde. Então eu dou um mini spoiler do que vai vir, só que sem resolver ainda, entendeu? É como se fosse uma amostra grátis do que vai vir aí pra frente, só que sem satisfazer completamente a curiosidade. A intenção aqui é aumentar a curiosidade, não satisfazer. Tudo começou em 1995, numa casa em Los Angeles.
Essa pós-intro aqui foi bem rápida. Aqui eu já estou entrando, então, no primeiro capítulo, né? Que é o mundo comum. No storytelling, na jornada do herói, a gente chama de mundo comum, que é o momento onde você faz a apresentação, a ambientação dos personagens da história. E por isso que eu dou aqui a data, né? 1995, Los Angeles, para mostrar para a pessoa que eu estou começando uma história aqui. Tudo começou em 1995, numa casa em Los Angeles, onde 2 colegas de quarto, um produtor musical e um DJ estavam competindo para ver quem conseguiria encontrar o melhor sample entre suas coleções de discos. Até que um dia, Paul Stewart, o DJ, admitiu que seu colega de quarto, o produtor Doug Rashid, havia o vencido nesse desafio. Rashid pegou o vinil de um álbum do Stevie Wonder de 1976 e tocou uma faixa chamada Pastime Paradise, a qual eles rapidamente perceberam que daria o sample perfeito de hip hop. Cara, muita gente não sabia, né, que essa música do Gangsta's Paradise, a melodia, ela foi feita pelo Stevie Wonder. Isso aqui é uma forma de você trazer valor para o seu conteúdo, para o seu roteiro. Por isso que é muito importante você fazer pesquisas antes de escrever um roteiro. Todo o conteúdo do Decifra Hits não sai da minha cabeça e da cabeça da Ingrid. Isso aqui são fontes de pesquisa. É até interessante mostrar aqui na descrição, eu sempre coloco no final da descrição a fonte das informações que eu encontrei e coloquei dentro do roteiro. Rashid pegou o sample e começou a trabalhar na batida, mas ainda faltava encontrar alguém para cantar nessa música. Aqui você vê que eu estou contando a história da produção da música e eu falo que o Rashid pegou o sample e começou a trabalhar. Aí eu digo, mas ainda faltava alguém para cantar nessa música. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma curva de tensão e alívio. O que significa? Toda vez que você traz a sua história para um momento de alívio, que as coisas estão se resolvendo, é ideal que você crie uma tensão. Você crie algo que deixe o espectador tenso, de querer saber o que vai acontecer depois. Então por isso que eu usei essa expressão, mas ainda faltava encontrar. Então isso traz uma sensação de, putz, tá, beleza, foi resolvido esse problema, o cara começou a trabalhar aqui, mas foi criado um outro problema. Então a estrutura de curva de tensão e alívio ela é baseada nisso, em criar problemas na sua narrativa, porque isso induz a pessoa a aumentar a atenção dela na sua história. O produtor tinha alguns clientes que poderiam executar essa missão, mas sabendo o ouro que ele tinha na mão, ele queria alguém que realmente tivesse o dom da voz. Foi aí que ele lembrou de um dos seus clientes mais talentosos, o cantor Larry Sanders, mais conhecido como LV. Na mesma hora em que ouviu a batida, LV sabia que estava diante de uma relíquia, e em poucos minutos ele gravou com maestria o icônico refrão da música, alterando apenas a expressão Pastime Paradise da música de Stevie Wonder para Gangsta's Paradise. Pouca gente sabe, mas o talento de LV é tão absurdo que um dos elementos mais elogiados da música, o coral, não é realmente um coral. Pô, isso aqui é interessante que eu fiz. É o que eu chamo de oração inversa. Quando eu uso esse tipo de expressão, mas o talento de LV é tão absurdo, você percebe que se eu parasse de falar aqui, você ia criar uma expectativa? Isso é uma oração inversa. Porque no seu cérebro já vem meio que um autocomplete ali. É tão absurdo que o teu cérebro ele meio que fica esperando. Tão absurdo que o quê? Então, usar esse tipo de estrutura cria uma antecipação no subconsciente do espectador. Então, isso também é uma espécie de gancho psicológico aqui para melhorar a retenção do seu vídeo. Um dos elementos mais elogiados da música, o coral, não é realmente um coral. O que ouvimos é apenas a voz de LV regravada em diversas extensões vocais, do soprano ao tenor. Isso é ou não é de arrepiar? Cara, isso aqui foi absurdo. Eu, quando descobri isso, eu fiquei chocado, mas o toque da edição tornou isso aqui muito mais impressionante. E muita gente comentou também, falando sobre essa parte aqui, né? O cara realmente criou um coral com a própria voz. Isso é algo impressionante. Esses pequenos detalhes que você acha durante sua pesquisa, eles engrandecem o seu roteiro, né? Então você tem que encontrar uma forma de você incluir essas informações valiosas dentro do seu roteiro, sem sair do eixo da sua história, porque isso engrandece o seu storytelling. Tá, mas onde entra o Coolio nessa história?
Quando LV terminou seus vocais, ele e Doug perceberam que a canção precisava de um rapper para ficar completa. E como LV já fazia parte de um grupo de rap chamado South Central Cartel, ele lembrou de um amigo do grupo, o Prodigy. Infelizmente ou não, Prodigy não aceitou fazer o rap nessa canção. Tá vendo? Aqui novamente a curva de tensão e alívio. Ele lembrou de uma pessoa que poderia fazer esse trabalho, que seria o Prodigy. Mas o Prodigy não aceitou. Tensão. Então no momento que ele lembrou do cara foi alívio, no momento que ele rejeitou foi tensão. E agora naturalmente deve entrar mais uma parte de alívio aqui em direção à resolução do objetivo dessa galera aqui, que é de criar essa música. Porém, foi nesse momento que Coolio apareceu na casa. Na época, ele já tinha uma certa fama por alguns hits como Fantastic Voyage de 1994. Mas nada comparado ao que viria logo em seguida. E aqui eu faço um gancho de curiosidade, olha. Ele já tinha alguma fama, mas nada comparado ao que viria logo em seguida. Que eu tô criando uma expectativa para antecipar o que vai vir mais à frente. Então por isso que eu falo isso. O mais irônico é que Coolio nem sequer gostava das batidas do produtor Doug Rashid. Ele só apareceu na casa para pegar um cheque com seu empresário, que era o próprio DJ Paul Stewart. Coolio entrou na casa, pegou o cheque e foi em direção ao seu carro para ir embora. Mas algo era para acontecer naquele dia, pois antes de entrar no carro, ele viu um Chevrolet Biscayne 75 parado na casa ao lado, que chamou sua atenção. E aqui, cara, um adendo para edição de vídeo. Quem editou esse vídeo aqui não fui eu, mas eu escolhi essas cenas e mandei pro editor. Falei, cara, eu não tenho a filmagem do dia que isso aqui aconteceu, mas a ideia é você encontrar imagens e vídeos que conversem com o que você tá falando naquele momento da narração. Então, se aqui eu tava falando que ele tava saindo do escritório e ele viu um carro, eu lembro do dia que eu fiquei caçando ali vídeos e clipes do Coolio e achei um dos clipes que ele andava assim numa rua, que é esse clipe aqui, e ele tirava o óculos. Então, cria a sensação para o espectador que é como se eu estivesse ali filmando o momento onde isso aconteceu. E isso é muito bacana de você fazer no seu storytelling, que é você criar um roteiro já pensando na edição de vídeo. E a edição de vídeo você fazer conversando com o que você está falando no roteiro. Coolio entrou na casa, pegou o cheque e foi em direção ao seu carro para ir embora. Mas algo era para acontecer naquele dia, pois antes de entrar no carro, ele viu um Chevrolet Biscayne 75 parado na casa ao lado, que chamou sua atenção. E aqui também usei um gancho, né? Mas algo aconteceu naquele dia. Mais um gancho de curiosidade. Algo era para acontecer naquele dia, né? Quando ele foi perguntar para o vizinho se ele estava vendendo o veículo, os dois começaram a trocar ideias sobre o carro por tanto tempo que Coolio ficou apertado para ir ao banheiro. E foi justamente por isso que ele retornou à casa. Só que dessa vez, antes de sair, ele passou pela porta do quarto onde ficava o estúdio de gravação e ouviu tocando a batida que mudaria sua vida para sempre. Aqui novamente usando a edição para mostrar como se estivesse acontecendo no momento. Parece que ele está escutando e aqui antes parece que ele está conversando com o vizinho. Mas tudo isso são cenas de clipe, né? E aqui na frente é uma cena de entrevista. Mas isso ajuda com que a edição de vídeo ela também conte uma história. Que dessa vez, antes de sair, ele passou pela porta do quarto onde ficava o estúdio de gravação e ouviu tocando a batida que mudaria sua vida para sempre. E aqui mais um gancho, ele ouviu tocando a batida que ia mudar a vida dele para sempre. E qual seria essa batida? E por que ia mudar a vida dele para sempre? Eu poderia ter simplesmente falado, poxa, é a batida do Gangsta's Paradise. Mas eu deixo essa estrutura para criar justamente essa expectativa na pessoa que está assistindo. And I walked past the studio and I heard the music playing. So I walked up to the producer, his name was Doug, and I said, yo, what's this? He said, this is just something I'm working on. And I said, immediately I said, I gotta get on that. I said, this is mine. Just like that. E aqui interessante, coloquei um trecho de entrevista, né, do Coolio falando, e isso eu acho muito importante porque dá autoridade para o que eu estou falando, né? Não são coisas que são vozes da minha cabeça. O próprio artista que criou a música falou aqui como foi o processo, né? Então, assim, se a pessoa quer discutir, tem que falar com ele, se bem que o cara já foi dessa para melhor, né? Mas enfim, se ele tivesse vivo, entendeu o meu ponto. Mas é essa coisa, você trazer citações em trechos de entrevistas, isso reforça a autoridade do seu vídeo. Então tenta fazer isso também, não só escrever com as suas palavras, mas trazer o que o personagem da sua história, ele realmente disse sobre aquela história que você está contando. I said, I gotta get on that. I said, this is mine.
Just like that. Assim como todos naquela casa, Coolio sabia a relíquia que tinha em mãos. A sinergia de como as coisas aconteceram foi tanta que é como se o universo estivesse conspirando para que tudo aquilo acontecesse daquela forma. O próprio Coolio já disse em diversas entrevistas que nunca havia escrito uma letra com tanta rapidez. It's the only song I've ever written where I never picked up my pen. I wrote it as if I already knew it. The song was a entity that was looking for a vessel through which it could come, and it chose me. Sinistro, né? Pior que isso também aconteceu na criação de Stairway to Heaven, que já tem vídeo aqui no canal. Cara, é muito interessante isso, porque na música isso acontece muitas vezes. Parece que é algo espiritual, não sei, mas o Michael Jackson acontecia muito isso. Ele recebia a música, ele não ficava tentando pensar numa música, a música simplesmente vinha na cabeça dele. Então isso realmente acontece. E aqui eu faço um CTA, né, que é uma chamada para ação para um outro vídeo do canal. Então também às vezes é interessante você fazer isso. Se você está escrevendo uma história e você vê que durante a sua história você vai falar de algo que se conecta com outro roteiro do seu canal, você pode fazer um link interno ali, como se fosse uma chamada para ação, para a pessoa saber, poxa, esse canal aqui ele não fala só sobre esse assunto, tem esse outro assunto aqui também. Então muitas vezes as pessoas caem de paraquedas no seu canal e elas simplesmente acham que o seu canal se resume àquele vídeo que elas estão vendo. Então isso aqui é uma forma de você mostrar que tem outros conteúdos e até induzir a pessoa a assistir outro conteúdo caso ela queira depois. Coolio já contou que as primeiras linhas de Gangsta's Paradise surgiram imediatamente como um freestyle na sua cabeça. Ao caminhar pelo Vale da Sombra da Morte, olho para minha vida e percebo que não sobrou nada. Aqui, Coolio parafraseia o Salmo 23 para se expressar como um jovem do gueto que, ao se deparar com a própria morte, olha para trás e percebe que levou uma vida vazia de significado. E ao contrário do personagem bíblico, que não temia pois tinha a proteção divina, o jovem gangsta se sente abandonado e entregue à própria sorte no seu último suspiro. Pois é, não é só o ritmo, a harmonia e a batida extraordinária dessa música que fazem com que ela esteja em todas as listas de canções de rap mais importantes da história. Um dos aspectos mais fantásticos dessa música é a sua letra. Aqui eu tô fazendo um gancho pro próximo capítulo, que é onde eu vou começar a falar da letra da música. Então não foi só isso que faz ela ser extraordinária. Um outro aspecto interessante sobre ela é a letra. Então quando você faz um roteiro, você tem que pensar que ele vai ter estruturas, vai ser dividido em capítulos. E é muito interessante que você, quando for transitar de um capítulo para outro, você use ganchos que conectem eles de uma forma natural. E é isso que eu tô fazendo aqui nessa parte do vídeo. Ela retrata com precisão a mentalidade, dificuldades e dilemas dos jovens da periferia, muitas vezes imersos numa realidade que vangloria o status de gangsta como uma forma de sobrevivência, vivendo numa sociedade que estimula a busca eterna por conquistas materiais impossíveis. Aqui, tô dando meio que uma prévia de uma parte da letra. Então eu tô falando aqui de conquistas impossíveis, que são estimuladas pela sociedade. Eu não lembro, mas provavelmente eu devo ter colocado algum trecho de letra que fale justamente sobre isso. Vou ver agora se eu fiz isso mesmo. Vou tocar aqui. Olha a situação que me colocaram. Não posso viver uma vida normal. Fui criado pelo Estado, então eu tenho que fechar com a galera da quebrada. Ver TV demais me deixou perseguindo sonhos. Canta o rapper. Exatamente isso, viu? Então, ver TV demais me deixou perseguindo sonhos. Se você quiser trazer um ponto interessante, antes de trazer esse ponto interessante, você pode trazer uma história ou uma reflexão que vai embasar esse ponto que você vai trazer. E é justamente isso que eu tô fazendo nessa parte. LV conta que quando viu a letra que Coolio escreveu, ficou surpreso pois era exatamente sobre a mesma coisa que ele cantou no refrão, como a vida de tantos adolescentes é desperdiçada por viverem no paraíso dos bandidos, matando uns aos outros enquanto o sistema apenas observa do lado de fora. Me diga, por que somos tão cegos para perceber que os únicos que machucamos somos eu e você? Canta LV. Mas apesar de todos eles saberem que tinham um mega hit na mão, colocar essa música no mundo não foi nada fácil.
E aqui, novamente, trazendo um gancho de curiosidade para entrar num outro capítulo agora do roteiro, que eu vou falar das dificuldades do lançamento da música. Então você vê que eu falo, mas apesar deles saberem que tinha um mega hit na mão, então tem um alívio aqui, logo depois entra uma tensão. Colocar essa música no mundo não foi nada fácil. Então eu estou seguindo a curva de tensão e alívio para entrar no próximo capítulo do meu roteiro. Depois que eles gravaram a fita demo, Coolio pulou no seu carro e ligou para sua gravadora, a Tommy Boy Records, na esperança de eles investirem no lançamento do single. E aqui novamente o storytelling audiovisual, né? Peguei um clipe onde ele estava no carro, depois eu busquei um stock vídeo onde aparecia um cara atendendo o telefone. Então tudo faz parecer que isso é uma montagem cinematográfica, que isso é um filme, mas na verdade não. Isso só foi o feeling que eu tive na hora da edição de mandar essas cenas para o meu editor e falar, olha, usa essas cenas aqui, porque eu acho que vai ficar muito legal se apresentar dessa forma, e realmente ficou. Infelizmente, a gravadora não botou tanta fé na canção. Foi aí que o empresário de Coolio, Paul Stewart, teve a ideia de enviar a fita para algumas produtoras de filmes. E aqui novamente a curva de tensão e alívio, né? Porque ele ligou para a gravadora para mandar a música. Isso é alívio, porque ele está chegando perto do objetivo dele. Mas a gravadora não botou muita fé, então cai na tensão de novo. Naquela época, o hip hop estava começando a ganhar mais espaço no cinema, então eles não podiam perder essa chance. Para sorte deles, 2 produtores aceitaram a proposta, os do filme Bad Boys e os do filme Mentes Perigosas. Ambos seriam lançados naquele mesmo ano, 95. Então eles tinham que tomar uma decisão rapidamente. Paul Stewart então escolheu o filme Mentes Perigosas, já que além de eles terem oferecido um cachê maior, ele acreditava que a temática do filme combinava mais com a da música, o que aumentaria as chances disso tudo dar certo. Apenas 5 dias depois da gravação da música, a Disney, que era a dona do estúdio responsável pela gravação do filme, entrou em contato com a equipe de Coolio, agendando uma reunião para o dia seguinte. Na reunião, a Disney foi bem sincera. Eles não poderiam usar a música para promover o filme, pois Coolio não tinha autorização de Stevie Wonder para usar o sample de Pastime Paradise. E aqui novamente entrando em tensão, né? Porque eles conseguiram entrar em contato com a Disney para ver se a Disney ia conseguir gravar o filme com a música, né? Mas a Disney negou porque eles não tinham autorização. Então, se você perceber, eu vou levando o roteiro inteiro nessa curva de alívio e tensão. Isso gera como se fosse uma espécie de montanha-russa emocional no espectador. Então, isso causa um efeito hipnótico que mantém a pessoa presa no seu vídeo. Além disso, eles já haviam rodado alguns testes de audiência com o filme e, infelizmente, a aceitação do público ainda estava muito baixa, em torno de 45%. Com medo do filme flopar, a Disney retirou o filme dos testes de audiência e postergaram o lançamento até encontrarem uma solução. Nesse meio tempo, Coolio, LV e o produtor aproveitaram para retornar para o estúdio e aperfeiçoar a canção, que ainda estava na sua versão demo. Dessa vez, eles regravaram a canção em 4 estúdios diferentes. O produtor melhorou as batidas e adicionou todos os instrumentos. E então, Kevin Davis, o engenheiro de áudio, fez a mágica dele. Acho que ele levou uns 15 minutos e depois disse: "Cara, escuta isso." E a gente disse: "É isso, tá pronta." Aqui novamente usando a citação, né, que é um trecho de entrevista, para embasar o que eu estou falando aqui. Aqui já é uma citação dos produtores, de um dos produtores, então isso traz, como eu falei, autoridade para sua narrativa. Disse o produtor Doug Rashid em entrevista para Rolling Stone. O problema era, eles ainda precisavam da autorização de Stevie Wonder para usar a música. E aqui, novamente, de forma magnífica, eu trago a atenção de volta para a narrativa, né? Se eles conseguiram criar uma batida magnífica, perfeita, masterizaram, isso é alívio, porque está chegando perto do objetivo. Mas eles ainda não têm autorização do cara, então voltamos de novo para a atenção. Por sorte, a esposa de Coolio conhecia o irmão de Steve, conseguiu o contato dele e eles conseguiram marcar uma reunião. Só que quando Steve ouviu a música, ele negou logo de cara. Novamente aqui, ó, alívio, conseguiu contato com ele, com a irmã dele, e tensão de novo porque o Steve negou logo de cara quando ouviu a música. Steve não queria sua canção sampleada num gangsta rap com palavrões. Segundo Coolio, ele tinha usado palavrões apenas 4 vezes na música, mas aceitou retirá-los da faixa e finalmente Stevie Wonder deu sua permissão.
Logo em seguida, a Disney voltou a fazer os testes de audiência com o filme, só que dessa vez usando a canção Gangsta's Paradise no trailer promocional. O resultado foi um sucesso. A aceitação passou de 45% para 75% e as pessoas instantaneamente passaram a querer assistir o filme. Foi aí que a Disney entrou com tudo na campanha de divulgação. Eles perceberam que a música seria a chave para o sucesso do filme, então resolveram bancar um videoclipe para a música que usasse cenas e atores do longa-metragem. Eles chamaram ninguém menos do que Antoine Fuqua para dirigir o clipe. Se você não sabe, ele é o cara que dirigiu o clássico Dia de Treinamento de 2001. A Disney deu total liberdade criativa para Fuqua fazer o clipe, o que inicialmente não agradou muito o Coolio. Eu queria ter colocado uns carros lowrider e umas paradas mais do gueto no clipe, mas ele teve uma visão melhor do que a minha, graças a Deus, disse o rapper. A ideia de Fuqua foi de colocar LV e Coolio contracenando no clipe com a atriz Michelle Pfeiffer, que já era gigante em Hollywood naquela época. No filme, ela interpreta uma ex-oficial da Marinha que foi designada ao cargo de professora numa escola pública problemática localizada numa periferia com alta taxa de criminalidade. Coolio não era muito fã daquele estilo de filme. Eu odeio esses filmes que, sabe, a grande esperança branca chega na quebrada e salva as criancinhas. Essa citação do Coolio, ela acaba entrando aqui como uma forma de tensão também, porque a gente está num momento muito longo de alívio, onde está tudo dando certo, tudo caminhando para a resolução do problema, né, que é a música finalmente entrar no filme, mas você vê que o próprio cantor, ele estava com algumas resistências com relação a isso. E aí eu trouxe essas citações até para ser uma forma de causar uma tensão ali naquela narrativa, para não ficar muito tempo nesse momento de alívio, porque isso também pode acabar afastando o público, disse o rapper pro Yahoo Music em 2020. Mas apesar disso, o fato do clipe ter sido colocado em alta rotatividade na MTV naquele ano não poderia ter dado mais certo. Com o lançamento, a música subiu todas as posições na Billboard em alta velocidade. Aí aqui novamente a gente entrou em momento de alívio, né? Acabei de falar que deu muito certo e a música começa a subir ali nas posições da Billboard. Só que quando chegou no terceiro lugar, Michael Jackson lançou o single You Are Not Alone. E foi direto para a primeira posição. E aqui entra a tensão de novo, né? Porque a música estava subindo, aí o Michael Jackson entrou com essa pedrada aqui e pronto, acabou ali a festa do Coolio. A galera de Coolio já tinha aceitado, afinal, quem é que vai competir com o rei do pop, né? Mas para surpresa deles, na semana seguinte, Gangsta's Paradise subiu para primeiro lugar, desbancando o hit de Michael e permanecendo nessa posição por 3 semanas. E aí aqui eles recuperam, né, o topo da Billboard, então aqui a gente retornou para um momento de alívio. LV já relatou que aquele foi um momento incrível, já que ele passava por uma situação muito difícil. Seus pais estavam doentes e ele havia perdido 2 de seus irmãos. Então, o sucesso da música realmente mudou a sua vida. Coolio disse numa entrevista: "Eu estava em turnê na Europa quando ela alcançou o primeiro lugar. Mas tem um detalhe, a gente estava em primeiro lugar no mundo inteiro, não só nos Estados Unidos. Eu fiquei tipo, cara, essa galera nem fala inglês e eles estão amando uma música assim? Isso realmente me surpreendeu." Cara, isso aí realmente é verdade. Essa música aí, ela foi hit e sem dúvida é um dos maiores hits da história do hip hop e fez muito sucesso aqui no Brasil. De fato, Gangsta's Paradise não só obteve o feito incrível de alcançar o primeiro lugar em mais de 20 países, mas também garantiu a Coolio um Grammy de melhor performance de rap, além do prêmio Billboard naquele ano, onde ele se apresentou junto com Stevie Wonder e LV. O sucesso da canção foi tamanho que até mesmo o comediante Weird Al fez uma paródia do hit chamada Amish Paradise. Naquela época não tinha rede social, então se Weird Al fizesse uma paródia sua, é porque você era popular, disse Antoine Fuqua. Apesar disso, é uma expressão que ela traz um gancho de curiosidade e de tensão. Então, se você está falando de algo que deu certo, como se tivesse ali num momento de alívio, se você fala mas, ou então só que, apesar disso, o cérebro do espectador ele já se prepara para uma mudança na narrativa. E isso é uma ferramenta muito poderosa para você captar de volta a atenção do espectador. Coolio não gostou da paródia e não queria dar permissão para o uso da música. Depois de alguns anos, eles se entenderam. Coolio admitiu que se arrependeu de ter implicado com Weird Al e acabou ficando tudo bem. Esse Coolio aí também implicava com todo mundo, cara. Bem,
Sem falar um palavrão, Coolio conseguiu trazer o gangsta rap para um outro patamar na indústria musical, abrindo as portas para que outros gigantes como Tupac e Notorious Big, até então considerados pesados demais para as rádios mainstream, também pudessem ser aceitos no topo da indústria. Mas infelizmente, no dia 28 de setembro de 2022, Coolio teve uma overdose de opioides e acabou falecendo aos 59 anos de idade. E apesar de ele ter nos deixado, sua música ainda vive e continua retratando. É complicado, né? O cara já tinha 59 anos de idade, você pensa que ele sobreviveu, né? Naquela era dos anos 90, onde todo mundo estava morrendo por besteira. E assim como DMX também, foi outro que já tinha passado dos 50 e acabou tendo problemas com drogas. Então, realmente é uma coisa muito triste, né? Porque era um cara que era para ainda estar vivo, né? Superou muita coisa difícil. E foi um cara icônico, né? Para a história do hip hop. E apesar de ele ter nos deixado, sua música ainda vive e continua retratando perfeitamente os dilemas dos adolescentes da periferia, mesmo quase 30 anos depois. É como ele mesmo disse: eu não sou um gangsta rapper, sou apenas verdadeiro comigo mesmo. Uso essa linguagem para atrair a atenção da garotada, falar o que eles querem ouvir. Assim, eu posso guiá-los para uma visão mais profunda. Se você gosta do nosso conteúdo aqui no YouTube e quer nos ajudar a fazer mais vídeos como... E é isso, e aqui no final eu faço um CTAzinho, né? Pedindo para a pessoa se tornar um membro e me despeço. Mas você vê que no final, quando eu resolvo toda aquela temática de será que a música vai conseguir fazer sucesso? Isso é o questionamento principal do vídeo, é o ponto-chave principal, que é a trajetória de sucesso dessa música, para ela realmente se tornar um hino. Então, a partir do momento que você resolve esse problema central do seu vídeo, você não tem mais o que falar, não tem mais o que acrescentar. Então, o ideal é que você encerre o vídeo a partir desse momento, a não ser que você crie novos problemas que induzam a pessoa a continuar assistindo. Mas nesse caso era só isso mesmo. A música se tornou um sucesso, não tem mais motivo para continuar, então esse é o momento perfeito para você encerrar o vídeo, para você não ter muitas quedas de retenção depois. Então beleza, agora eu vou falar a minha opinião sobre esse vídeo aqui, hein? O que eu gostei desse vídeo e o que eu mudaria nesse vídeo. O que eu achei que ficou muito bom nesse roteiro foi o fato de eu ter usado muita curva de tensão e alívio, desde o começo até o final. Eu acho que isso aí ficou muito claro, né? Eu fui mantendo essa montanha-russa emocional com os ganchos de curiosidade em todas as partes do roteiro. Eu acho que isso foi essencial para a gente conseguir o resultado que a gente conseguiu nesse vídeo aqui. Mas o que eu mudaria aqui? Bom, duas coisas que eu faria diferente nesse vídeo. A primeira delas é com relação à resolução do ponto-chave principal. Esse vídeo ele tem um problema principal que ele precisava ser resolvido, que era a questão do sucesso da música. Então, a partir do momento que eu deixei claro que a música obteve sucesso, esse problema central ele foi resolvido. E o que isso causa na mente do espectador? Isso causa uma sensação de que não tem mais necessidade de continuar assistindo. Todos os problemas da trama já estão resolvidos. E isso faz as pessoas saírem do vídeo. Então, a partir do momento que eu resolvi o ponto-chave principal, eu deveria ter encerrado o vídeo, mas eu continuei trazendo ali momentos de alívio por muito tempo. E o que isso causou aqui no gráfico de retenção do meu vídeo? Se você olhar, ele tem uma queda muito grande aqui nos últimos minutos do vídeo. E essa queda ela poderia ter sido evitada se eu não tivesse prolongado tanto o vídeo depois de resolver esse problema. Uma prova disso é só você comparar com esse outro vídeo aqui. Mantive o roteiro em tensão até o final, e assim que eu resolvi o ponto-chave principal, eu já fiz um gancho direto para outro vídeo do canal. E aqui entra o segundo problema desse vídeo do Coolio, que eu poderia ter feito diferente. Eu não fiz nenhum gancho, não fiz nenhum CTA para um outro vídeo do canal. E aqui não, aqui eu usei uma estratégia que eu chamo de estratégia do vídeo infinito, que é quando eu conecto um tema de um vídeo diretamente com o tema de um outro vídeo do meu canal, dando uma sensação de que a história ela tá contínua, ela continua em um outro vídeo. E aí você tem um gráfico parecido com esse aqui, uma linha reta que ela termina aqui e não tem nenhuma queda no final. Então, para você ter uma ideia, esse vídeo aqui do Coolio, como eu falei, bateu 1,7 milhões de visualização e ele sozinho me rendeu uma receita de quase 10 mil reais, que é uma receita muito boa, mas ele poderia ter me rendido muito mais dinheiro e muito mais visualizações se eu tivesse realizado essas técnicas aí no final do vídeo. Então é isso, rapaziada. Se você tem um roteiro que você quer que eu analise aqui no canal, pode deixar aí na caixinha de comentários, ou se você tiver alguma dúvida ou sugestão para o nosso canal Decifratube, pode deixar aí também que a gente vai analisar. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela companhia e até mais.